Hoje eu quero falar com você sobre Apocalipse, capítulo 2 e também Apocalipse, capítulo 3. São as cartas que foram escritas através do apóstolo João às igrejas. Todas foi o Senhor Jesus que enviou ao líder da igreja. Eram tempos sombrios de grande perseguição da igreja pelo imperador Nero. E a primeira foi escrita a Efésios. O versículo 1 diz que ao responsável pela igreja é enviada a carta. No versículo 2 nos fala que está nas mãos de Cristo os 7 responsáveis pela igreja e também as 7 igrejas. Isso nos mostra que ele é o sumo sacerdote. No versículo 3, ele diz que vê a obra da igreja. E eles fazem muito, mas não fazem por amor, fazem por obrigação, por ter que fazer. E a mensagem para essa igreja é: volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrependam. E diz que lhe será tirado o teu candeeiro, ou seja, sua luz. Ela se fechará. E não há em Roma hoje uma igreja com esse nome. Foi Deus quem fechou, pois as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas uma igreja que não ama ao Senhor não lhe agrada. Mas, no versículo 7, ele promete que ao que vencer, ou seja, se arrepender, e fizer por amor e não por profissionalismo, lhe será dado a salvação, a vida eterna no paraíso. A segunda carta é escrita a Esmirna, também ao responsável da igreja. Isso nos mostra que a direção vem do líder e não dos liderados. A igreja de Esmirna era perseguida pelo imperador. Não tinha obras, pois todo aquele que confessava Jesus era morto. Uma igreja muito pobre materialmente, mas muito rica espiritualmente. Judeus eram aqueles que circuncidavam o seu coração, ou seja, os que se convertiam, pois os demais era morada de demônios, pessoas que só faziam as suas próprias vontades. No versículo 10 e no versículo 11, nos aconselha a ser fiel até a morte, pois somente os que forem fiel até o fim terão a recompensa e não passarão pelo dano da segunda morte, pois terão a vida eterna. A terceira carta era escrita à igreja de Pérgamo. O Senhor Jesus, que tem a palavra de Deus, fala ao responsável pela igreja, que estava em Roma, onde hoje uma união de vários ídolos da época, e todos podiam ser adorados ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Mas Antipas não aceitou isso, sendo morto em praça pública. No versículo 14, a doutrina de Balaão, que Balaque ensinava, era o casamento do que é santo com o profano, da igreja com o mundo. Do tudo pode, do que não tem nada a ver. Sem nenhum temor a Deus. A doutrina dos nicolaítas era a feitiçaria do bem, a qual Deus abomina. Nos mostra que se houver arrependimento, haverá perdão. O versículo 16. E no versículo 17 diz: ao que vencer essas cadeias na mente e se arrepender, ganharão maná escondido. Esse maná era um alimento especial que só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos e ver. Ele ficava dentro da arca do tabernáculo, ou seja, alguém que terá muita intimidade para comer, algo que os outros nem poderiam ver, algo muito sagrado. Receber um novo nome significa ter uma nova vida. Essa pedra branca aponta para edificação, alguém escolhido para edificar uma obra especial, e não
uma obra qualquer. A outra carta foi escrita a Tiatira. A carta também é ao líder da igreja, aquele que toma conta da obra de Deus. É a ele que Deus dá a direção. O Senhor reconhece que é uma igreja que trabalha muito, mas tolera as falsas profecias e também tem culto com vários ídolos, ou seja, prostituição espiritual. O Senhor nos vê por dentro e devemos nos arrepender. Ele nos vê por dentro quando ele diz que vê os nossos rins e também o nosso coração. A outra carta foi escrita à igreja de Sardes, uma igreja grande, muito rica, mas uma igreja de aparência. O Senhor promete voltar e julgar. Manda que eles se arrependam e ame o Senhor de todo o seu coração. E não apenas para mostrar tudo lindo, que ama, que serve a Deus, mas um amor verdadeiro. Diz aquele que permanece com vestes brancas, ou seja, limpa em santidade. Esse que permanece em santidade até o fim terá o seu nome no livro da vida, ou seja, terá salvação. A outra carta foi escrita a Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal. O Senhor reconhecia que ela amava a Deus e aos irmãos. Uma igreja pobre, sem grandes nomes, mas o Senhor vai arrebatá-la antes da grande tribulação. Mas só os que amam a Deus e ao próximo, e os alerta para não desviarem, pois a coroa lhe pode ser tirada. E a coroa nos fala da recompensa, pois não importa como uma história começa, e sim como ela termina. O Senhor promete fazer da pessoa uma coluna. Coluna é um lugar de honra. Coluna é um lugar de destaque. Tira uma coluna de um prédio e ele cai. Ela é a base de sustentação. Para isso, tem que ser provada e aprovada por Deus. A última carta foi escrita a Laodiceia, também ao líder da igreja. Uma igreja que tentava agradar a todos. Se eles fossem quentes, desagradava os frios. Se eles fossem frios, desagradava os quentes. Então decidiram ser mornos, agradando os homens, mas desagradava a Deus. Não se pode agradar a todos. Era uma igreja muito rica de bens materiais, mas não via necessidade do povo. Eles não tinham vestes de justiça, ou seja, não praticava a justiça. Eles tinham conhecimento da palavra, mas não tinham o ouro refinado, que é a unção de Deus. E o Senhor lhes mandava arrepender e não desistia deles, estando sempre à porta, batendo, porque se alguém abrisse a porta do seu coração, ele entraria e lhes salvaria. A palavra diz que ao vencedor, ou seja, aquele que não desistir, estará com Cristo na glória, nos lugares de honra, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, no lugar onde Cristo está nos esperando, até o dia que nós encontraremos com Ele. Apocalipse é uma história de amor, uma história de um noivo que é Jesus de Nazaré, esperando a noiva que é a igreja. Que a igreja esteja pronta, preparada, adornada, para que o Senhor venha e encontre uma igreja. O Senhor quer uma noiva que lhe ama e não uma empregada que faça toda a obra. Fazer a obra será a consequência desse amor. Quem ama faz tudo pelo seu amado, quer agradá-lo, mas o amor aos irmãos e ao Senhor é a base de tudo nessas 7 cartas às 7 igrejas. O Senhor Jesus escreveu ao líder da igreja que ele ensinasse o povo a amar ao Senhor acima de tudo.
que ele não se conformasse com uma vida de mornidão, que ele não se conformasse com uma vida de falsas doutrinas, com uma vida de agradar a Deus e aos homens, mas que ele ouvisse a voz de Deus e fizesse a vontade soberana do Deus Todo-Poderoso, que reina sobre todas as coisas, e em suas mãos está todo o poder. Nas mãos de Deus está o poder para curar qualquer enfermidade. Nas mãos de Deus está o poder para mudar toda e qualquer situação. Nas mãos de Deus está o poder para libertar a sua família de todo laço, de todo embaraço, de toda confusão, de tudo que as ocultas amarram a sua família. Nesse dia que você parou para ouvir esse vídeo, Deus vai mudar a sua história e a história da sua família, porque a glória de Deus virá sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, porque o Senhor Jesus te ama e Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com a sua família, e nas mãos do Senhor está esse poder transformador. O Senhor Jesus não desiste daqueles que Ele ama e promete que o vencedor é aquele que não abandona o primeiro amor. A Ele a honra de se sentar com o Senhor no seu trono. Assim como também o Senhor venceu, assim você vencerá. Você estará ao lado do Senhor Jesus, com o Pai no trono da glória de Deus. Não apenas você, mas a sua família, porque é promessa de Deus que você e sua casa servirão ao Senhor. Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo, porque Deus pode fazer todas as coisas. A glória de Deus virá sobre você. João olhou para o céu e viu uma porta, e o Senhor o chamava para ver o que ainda vai acontecer. É promessa de Deus que a bênção dele, a vitória dele, a vinda dele está próxima. A vinda do Senhor está próxima na sua casa para trazer a libertação de todo o problema financeiro, de todo o problema familiar, de todo o problema de saúde. A bênção do Senhor está próxima. E se você crê, põe a mão no seu coração agora, que eu quero orar por você. Que o Senhor Jesus venha de encontro à sua vida agora, trazendo a libertação. Que o Senhor Jesus escreva o seu nome agora no livro da vida, para que você possa ser salvo e salvar aqueles que você ama, porque a bênção de Deus é por completo. Deus não ficará devendo nada a você, porque as promessas dele é de libertação, é de salvação, é de cura, mas você precisa crer. Nesse instante, se você está sentindo arrepio, é Deus falando com você, para que você encha o seu coração de fé, porque Ele é aquele quem fará todas as coisas. O seu trabalho é esperar e descansar em Deus. Que Deus te abençoe.